Como você vê a origem da dança do ventre em um contexto mundial e quais as mudanças que observou em relação ao momento atual? Bom, dentro do contexto mundial, essa dança do ventre, como a gente conhece, é um termo ocidental que nasceu muito depois do nascimento da expressão dessa dança em si, né? E mundialmente, se a gente for entrar em detalhes, a coisa se perde e a gente teria problema com o cartão de memória novamente. Porque essa expressão artística existe em muitos países do mundo árabe e com diferentes sabores, dependendo do país a que se refere e das condições específicas. Eu acredito que mundialmente essa dança cresceu a partir do momento em que ela se transformou em um caminho de entretenimento no Egito. E isso ficou muito forte a partir dos anos 40. Antes disso a gente não sabe muita coisa. Existe coisa antes disso? Existe, mas eu não tenho as datas corretas. Então ela nasceu, de certa maneira, ligada ao mundo dos turistas, para dizer a verdade. Porque no Egito, com o advento do cinema e o florescimento de arte nesse país, nasceram os cabarés. Esses cabarés, que eram lugares, num país islâmico, imagina, a dança do ventre, ou a dança árabe, ou essa dança onde as mulheres mostram parte do corpo, é algo absolutamente proibido. Então isso estava mesmo relegado a um outro lugar na sociedade. E essas bailarinas, que eram as entretenedoras desses locais noturnos, se transformaram nas grandes estrelas de cinema. Algumas ficaram conhecidas mundialmente só por conta de terem aparecido nesses filmes, senão nós nem saberíamos que essas mulheres incríveis existiram. Hoje em dia, no contexto mundial, a dança tomou outra proporção. Ela não está mais apenas nos cabarés, mas ela continua mantendo algumas características que nasceram nessa época. Por exemplo, na época dos filmes, a gente já consegue ver as bailarinas árabes com elementos de dança acadêmica presentes nas apresentações. Então a gente vê arabesque, uns giros que, nossa, isso parece um déboulé, não é igual ao balé, mas existe o toque da dança acadêmica ocidental em muitas das bailarinas que se transformaram em ícones da dança árabe para nós. Então, as mudanças para hoje é que hoje em dia essa dança não é tão mais vista como algo tão baixo. E em alguns países ela é encarada como uma forma de reconexão com o feminino, com a sua expressão individual. Então isso é positivo. Mas infelizmente em muitos lugares ela ainda continua com um selo de que é isso aí que você está fazendo, né? Então tem coisa que nunca muda, né, gente? A dança do ventre, nós não sabemos ao certo em que lugar ela se originou, porque pesquisas comprovam que em vários locais do mundo foram encontrados algumas inscrições em pedras, em cavernas, e como nós estamos falando de milhares de anos, fica muito difícil nós definirmos qual deles veio primeiro e qual veio depois. Então, em vários locais do mundo, encontraram esses desenhos que eram feitos nas cavernas com movimentos de corpos, principalmente femininos, com movimentos que lembram mesmo os movimentos da dança do ventre. Então acredita-se, estudiosos chegaram à conclusão que a dança do ventre provavelmente se originou a partir de rituais de fecundidade e fertilidade. Então foi assim que ela começou e daí ela se espalhou, tornando-se mais conhecida no Egito primeiro e depois por todos os locais do mundo. E hoje ela é dançada em praticamente todos os lugares, né? Porque é a dança do feminino. Então, onde existem mulheres, existe a dança do ventre. A origem no Brasil ocorreu de forma semelhante? Como você observa essa mudança no Brasil em relação ao exterior? Aqui no Brasil, a dança aconteceu como uma possibilidade. Eu acredito que antes de eu nascer, inclusive, eu nasci em 66
E eu acredito que nos anos 60 a gente já tinha manifestação aqui, porque minha professora, quando eu a conheci e comecei a fazer aula com ela, ela já tinha mais de 60 anos e eu tinha 17. Acredito que sim, que a dança no Brasil, ela se desenvolveu ou nasceu aqui de forma semelhante a que ela se manifestou para o grande público no Egito, por exemplo, que foi através dos lugares noturnos onde ela era apresentada. Para quem é dos anos 2000 aí, né, estamos aí na era moderna aqui do nosso país, nem vai saber do que se trata, mas existiam só 2 lugares no Brasil inteiro, na época que eu saiba, que você podia assistir dança do ventre. Um se chamava Porta Aberta, era o mais tradicional, é um restaurante árabe na Alves Guimarães, em Pinheiros. E o outro era o Bier Masa, na Avenida Ibirapuera. No Bier Masa, a grande orientadora acabou se tornando a Samira, que hoje a gente sabe é organizadora do Mercado Persa, junto com a filha Shalimar, mas esse cajado, né, é da Samira. E eu diria que ela é a mãe da dança de entretenimento no Brasil, por ter construído a partir da carreira dela um evento de tal magnitude. Eu já viajei por mais de 30 países e não existe nada no mundo que se compare em termos de tamanho com o mercado persa. Então, naquela época, você tinha 2 lugares apenas e aonde existia uma máfia para entrar. Não é uma máfia de verdade, criminosa, mas você tinha que ser indicada por alguém e a gente tinha música árabe ao vivo, que é uma coisa hoje em dia rara. Agora, vocês já ouviram falar em caixinha na dança do ventre? Hoje em dia não existe, né? Mas naquela época era normal. Então, o conjunto dançando, a bailarina começava a dançar no restaurante, no Porta Aberta, vinham os árabes que estavam visitando São Paulo e eles tinham que bater carimbo no Porta Aberta. A menina começava a dançar e vinha um solo de violino e ela lá. E aí o árabe doido, desculpa aí gente, com todo respeito, que estava lá assistindo, ficava maluco, via aquilo e ia lá pôr dinheiro na bailarina. Quanto mais dinheiro ele punha, mais o cara do violino tocava. Por quê? A caixinha era dividida, queridas, não era tudo da bailarina, não. Era dividida entre músicos e bailarina, então se o músico percebia, ou o pessoal do restaurante, tinha o cara da caixinha. O cara do restaurante via que um cliente ficou louco e tinha cliente, gente, que pegava nota de dólar e fazia assim, na cabeça da bailarina. Coisa que hoje em dia, né? Nossa, que bom, né? Se tivesse. Enfim. Então, o mundo do entretenimento sempre foi o caminho. Aqui no Brasil, essa foi a origem. Mais tarde, em 1983, eu então tinha 17 anos e a Casa de Chá tinha exatamente 1 ano de vida, ou seja, né, direto do túnel do tempo, eu namorava meu primeiro marido. E eu tava louca, fazendo aula de dança do ventre com a Sherazade, totalmente enlouquecida. Eu tive uma professora, por sorte, que era árabe, que tinha toda a questão da expressividade natural, que era própria da cultura dela. Então, eu me apaixonei por algo que era genuíno, e isso é muito legal. E eu queria dançar. Para mim, se me falasse para dançar no tapete na frente da padaria, eu dançava. Hoje em dia tem gente que faz isso por nada, né, gente? Eu não faço mais por nada. Mas eram outros tempos, 1983, fala sério, é tempo pra dedéu pra trás. E, eu dançava na Casa de Chá, a gente tinha show lá, eu acho que era 2 vezes por mês, aí era cada 15 dias. Mas aí pensa bem, o dono com a namorada que quer dançar, que não cobra nada, eu dançava direto. Então a gente começou a pôr dança todo fim de semana, aí era 2 dias do fim de semana, era 3 dias do fim de semana, até que eu abri uma escola lá dentro. Então, isso criou uma mudança aqui, porque a dança que fora do Brasil acabava sendo exclusivamente ligada ao entretenimento, aqui acabou virando um início para construir uma outra história, que era o ensino, porque são 2 áreas totalmente diferentes, né?
o dançar para se mostrar, olha como eu sou sexy, e usar isso como um caminho de atividade física e de encontro com você mesma. Então eu acredito que a grande mudança aqui no Brasil em relação ao exterior é que o ensino da dança tomou uma proporção no Brasil muito grande. E aqui ele é maior do que em outros países que eu visito. Em muitos países ainda a grande ênfase é o entretenimento, no sentido de que a bailarina faz de tudo para ter um palco e para se mostrar como ela é poderosa, como ela é blá. E as aulas nesses países também são aulas show. Não é uma aula em que a professora busque de verdade descobrir o corpo do outro e qual é a dificuldade que tem ali, e vamos construir isso, vamos melhorar esse movimento articular do seu quadril. Não. É, querida, então é isso aqui, olha. Tá, You got it? E se você não pegou, minha filha? I'm sorry. É porque tecnicamente você ainda não está preparada. Então eu acho que a grande diferença é que aqui se desenvolveu um caminho de busca pela dança diferente de outros lugares, onde ela ainda é muito show. Mas, o início foi totalmente igual. Sim, as mudanças elas acontecem sempre, não tem como, porque principalmente hoje em dia com a globalização e você tem muitas influências, muita fusão, isso é fantástico, porque você tem uma mulher do outro lado do mundo que se inspira, dança é inspiração, é criatividade, é exteriorizar um sentimento, uma emoção. Então você tem alguém, de repente na Rússia agora, que se inspira, ouve uma música e faz alguns movimentos minutos depois, ou ao mesmo tempo, alguém está assistindo esse vídeo aqui no Brasil e se inspira com aquela movimentação realizada por essa bailarina e então insere na sua dança também e aquilo vai se modificando, acrescentando o seu estilo pessoal. Então a dança, dança é movimento, então não tem como ela não se modificar. A arte, ela está sempre em evolução e sempre se movimentando. E aqui no Brasil, ela é até recente, ela começou em 1954, aqui em São Paulo, então nós podemos dizer que ela ainda é uma sexagenária. Então ela ainda está, vamos dizer, estamos começando a desenvolver esse estilo de dança ainda. Mas mesmo nesse curto período, a dança se desenvolveu muito. Mas eu percebo que ela é tudo cíclico, então ela começou com um movimento muito lúdico e agora está regressando para essa fase. Essa evolução de pensamento e esse conhecimento mais profundo sobre a dança colaboram de alguma maneira no debate atual sobre o empoderamento feminino? Bom, eu devo dizer que eu não sou conhecedora profunda desse processo do empoderamento feminino. Eu acredito que eu vivo ele de alguma maneira natural pelas minhas buscas, mas eu posso aqui cometer alguma gafe com o pessoal do feminino, então eu já peço desculpas antecipadamente. Eu acredito que mesmo na minha área, na nossa área de dança árabe, nós temos tipos de mulheres diferentes atuando. Nós temos mulheres machistas que estão trabalhando com dança do ventre e usam essa dança de uma forma a favor do machismo, ou seja, que vão focar mesmo no, olha como eu sou. Elas trabalham a sexualidade de uma maneira ao dançar que diz respeito exatamente a cumprir com um papel esperado e hoje em dia desvalorizado com relação à mulher. E existem outras que usam a dança para se conhecerem melhor, para se aceitarem, independente do formato desse corpo, de como eu tô. Se eu sou saudável, ele vale. Se eu me movo, ele é sagrado para mim. Então a gente vai ter tipos de personalidades e crenças distintas mexendo com essa dança. Se isso colabora de alguma maneira no debate atual,
eu não diria do empoderamento feminino. Eu acho que estudar uma dança que tem as raízes calcadas na feminilidade nos ajuda a resgatar o quanto ter nascido mulher é interessante e válido. Ainda não fizeram, com toda a ciência que existe, um lugar mais ou possível para que um bebê se desenvolva, que não o útero de uma mulher. Então, gente, a história dos gêneros, né, é incrível, mas nós carregamos uma coisa absolutamente mágica, que é a possibilidade de manter nossa raça viva. E uma dança que reconhece a feminilidade, a delicadeza, a sensibilidade, o arredondamento, é uma dança que só pode fazer bem para nós. Então, se ela serve para o empoderamento, não sei, eu acho que ela serve para a conscientização. Eu não preciso ser mais poderosa do que ninguém. Eu preciso saber que eu tenho um valor próprio, sendo mulher, e que eu não sou menor, nem maior do que ninguém. Eu sou um pouco contra essa rixa. Então eu acredito que ela serve para o nosso caminho pessoal, eu diria, sem usar outro rótulo. A dança do ventre é uma dança do autoconhecimento. E logicamente quando você trabalha esse autoconhecimento, você consegue aumentar o poder da mulher. Porque a mulher se torna mais segura, ela se torna mais feliz em conhecer cada parte da sua essência. E, logicamente, ela tem mais poder sobre a sua vida, sobre as suas decisões, ela tem mais confiança em si mesma e isso se reflete, então, tanto emocionalmente, psicologicamente, fisicamente também. Então, nós podemos dizer que a dança do ventre contribui muito com o desenvolvimento, a força e o poder do feminino. E os benefícios são inúmeros. Então você tem os benefícios físicos, porque logicamente é uma atividade que vai trazer todo o benefício cardiovascular, você estará trabalhando o seu corpo como um todo, ela promove um massageamento dos órgãos internos, você vai trabalhar um alongamento, você vai trabalhar a postura, fortalecimento do assoalho pélvico, enfim, é uma série de benefícios que essa dança traz. E emocionalmente também, como nós falamos, pela elevada autoestima, porque a mulher vai se descobrindo mais, vai se gostando mais, vai aprendendo a gostar mais de si mesma. E também temos aspectos muito importantes que são os aspectos psicológicos. Porque a dança do ventre ela trabalha muito com a mente também. Então você vai combater o estresse, muitas pessoas que estão tratando depressão também vêm trabalhar, fazer a dança do ventre para se sentir melhor, tem muita indicação de médicos nesse sentido. E ela ajuda também a retardar o envelhecimento da mente, porque são movimentos muito complexos, é uma dança que mistura muito a parte técnica com a parte emocional, então você trabalha o tempo todo, você está trabalhando a sua mente. Então ela é muito indicada também para retardar problemas neurológicos. Já se deparou com pessoas que tinham um ponto de vista equivocado em relação à dança do ventre, provavelmente produzido por algum tipo de preconceito já apresentado pela sociedade? Na verdade, se eu disser que eu já me deparei, eu estou mentindo, porque as pessoas que chegam até mim, elas já estão predispostas a saberem mais da dança, ou elas vieram para fazer uma aula experimental, ou é alguém que me contrata. Então, eu nunca tive nenhum embate nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que existe uma diminuição, ou uma pseudo-desvalorização da bailarina de dança do ventre. E isso eu vivi até mesmo na minha relação anterior, no meu casamento anterior. Então, por muitos anos, eu era o termômetro
no sentido de estabelecer quais seriam os limites técnicos e de compreensão musical para um sistema avaliativo de dança, né? E como eu sou mulher, eu vejo as outras mulheres como iguais. Mas muitas vezes o homem olha e assim, ele tem duas formas de olhar. Uma é, bailarina de dança do ventre, especialmente se ela está em boa forma física, ele liga com algumas questões específicas, eu acho que vocês me entendem. E é como se isso profissionalmente não fosse algo muito valoroso e como se também fosse muito fácil manipular essas mulheres que estudam dança do ventre. E hoje em dia, a pessoa com quem eu convivi por muitos anos faz exatamente isso. Lida com o mundo fantasioso das meninas que estudam e que buscam por um caminho nesse sentido e manipula isso comercialmente. Então eu acredito que, sim, existem pessoas que têm um preconceito sobre a dança do ventre e sobre as pessoas que a praticam. Então, pratica dança do ventre? Bom, não tem mais nada a fazer na vida, né? Ou você trabalha com dança do ventre. Tá, mas com o que você trabalha? Né? Tipo, isso daí é seu... Você vai se distrair com esse negócio. Ou, dança do ventre, nossa, mas seu marido não se incomoda que você quer fazer isso aí? Então existem muitos preconceitos sobre a dança. De que ela é para alguém que não tem o que fazer, de que isso não é uma profissão. Ok, ser dançarina não é uma profissão mesmo. Porque se a gente for pensar nos lugares que existem para se apresentar, o que tem? Você não tem mais restaurante árabe. Os lugares que apresentam dança, eles querem que você vá. Seu figurino custa, sei lá, no mínimo R$500, um figurino, no mínimo. E as aulas, no mínimo R$170 por mês. E quanto o lugar te paga? Quando paga? R$50? O que é isso? Então, existe um conceito de que isto não vale. E de que muitas pessoas querem se mostrar de qualquer jeito. E isso é o que nós vivemos. Então, no mercado de entretenimento, não existe espaço. Hoje em dia, quando as pessoas me perguntam qual é o caminho profissional que eu poderia ter com essa dança, eu digo, estude até o fim da sua vida e aprenda a compartilhar. Porque seria a única possibilidade. Eu não vejo outra. Preconceito, a gente olha para ele, entende, tem os nossos argumentos e depois vira as costas e esquece. Porque o preconceito é exatamente a ideia que nós temos antes de ter uma visão completa. E querer sair do preconceito é uma atitude que depende do nosso desejo pessoal e da nossa disponibilidade interna. Então, esteja preparada, você vai enfrentar preconceitos e você precisa saber como reagir a eles. Existe, logicamente, um preconceito, e isso é algo que vem já de muito tempo, a própria história nos ensina e nos mostra por que é que isso acontece. Porque a dança do ventre ela passou a se desenvolver numa época em que as mulheres elas dominavam muitas artes. Então a mulher dominava conhecimentos de ciência, astronomia, astrologia, música, dança, artes, poesia, enfim, medicina. E a mulher ela era uma médica, ela era uma psicóloga, ela trabalhava, a dança era simplesmente um dos pontos de conhecimento e que faziam com que essa mulher se tornasse uma pessoa, vamos dizer, de fundamental importância na sociedade antiga. E chegou na época do orientalismo, quando Napoleão houve a invasão no Egito, e muitas dessas mulheres fugiram nesse momento e saíram do Egito. E outras mulheres que ficaram, que eram as Gawazi, que eram inclusive mulheres forasteiras que viviam lá,
mulheres de outros países, inclusive. Muitas dessas mulheres passaram a ter um conhecimento e envolvimento maior com essas tropas, com esses soldados, e a imagem que se levou delas para o Ocidente nessa época já foi uma imagem pelas próprias roupas, os figurinos que eram usados, pelos movimentos da dança. Então levou-se uma imagem que para a época era uma imagem só sensualizada mesmo. E isso invadiu então a Europa e chegou no Ocidente essa imagem da dança como algo somente como uma arte de entretenimento apenas. E a imagem do feminino dentro da dança passou a ser um pouco vulgarizada. Depois disso, a dança foi para feiras importantes, feiras mundiais, representando alguns países da África e outros países do Oriente, enfim, mas ela era colocada na época pela imprensa como algo assim que alguns elogiavam, outros se sentiam chocados com aquela dança tão diferente. Então, realmente, daí para cá, isso ficou, né, no consciente e no inconsciente coletivos. Mas o fato é que aquele início do conhecimento das mulheres, aquela importância que a dança vinha somente como algo a mais em um universo de uma série de conhecimentos que nós buscamos para o nosso equilíbrio. Então, tudo isso vem sendo resgatado com o tempo. Mas é algo que leva... não é algo simples, é algo que leva muito tempo para a gente conseguir mudar. Veja que hoje a dança do ventre, comparada a outras danças que existem na modernidade, ela é uma dança extremamente recatada, tanto os figurinos quanto os movimentos. Especialmente aqui no Brasil, as praticantes de dança do ventre se vestem assim, a roupa é muito coberta e os movimentos são muito elegantes, são muito sofisticados, então, mas é algo que ficou e isso ainda nos acompanha. E logicamente as pessoas, quando você fala, eu sou professora de dança do ventre, eu pratico dança do ventre, já vem à mente das pessoas sempre aquela ideia da sedução. Mas eu costumo dizer que a dança do ventre, a mulher não busca a dança do ventre para seduzir. A dança do ventre seduz a mulher, então nós nos sentimos seduzidas por todo esse encantamento, por todo esse bem-estar, por toda essa felicidade que ela nos proporciona. Então isso aqui é o importante e eu acho que cabe a cada praticante levar essa informação para muitas outras pessoas, porque é através disso que nós podemos contribuir com o bem-estar e a felicidade de muitas outras mulheres que hoje em dia estão precisando muito disso, né? De encontrar esse equilíbrio. Quando nós falamos em espiritualidade, nós pensamos sempre em fé, pensamos sempre em energia, no etéreo, naquilo que é sublime, que está acima de nós e acima de uma compreensão racional. E a arte, eu acredito que ela faça parte, ela é uma expressão que ela se une muito bem à espiritualidade, porque para mim a arte ela só consegue se despertar a partir de uma entrega total de cada um de nós a um sentimento, àquilo que nós acreditamos, a quem nós somos. Então, eu costumo dizer que a dança, para mim, é uma espécie de oração, assim como para outras pessoas a música ou o canto podem funcionar dessa forma, o desenho, a escultura. Então, a arte, ela resgata aquilo que nós temos de mais puro. E são sentimentos e são formas de nos comunicarmos com nós mesmos e com o poder superior. Então, eu não consigo ver a arte ou a dança separada da parte espiritual. Para mim, tudo faz parte de um grande conjunto. Então, é a minha forma de me conectar com o plano superior e a minha forma de me comunicar também comigo mesma, fazer essa conexão com a minha essência. Então, eu tenho um trabalho de meditação através da dança, que eu aplico para muitas alunas, e
tenho também um curso de danças ritualísticas, onde nós trabalhamos também um pouco dessa parte etérea. Não tem a ver com religião, não tem a ver com religiosidade, mas com espiritualidade. Então, a cada mulher que participa desses cursos, ela procura mergulhar mesmo dentro da sua espiritualidade, dentro da sua fé, e com isso a gente procura trazer realmente um equilíbrio, porque eu acredito que o verdadeiro equilíbrio é aquele que une o corpo, a mente, a emoção e a energia, tudo aquilo. Como eu disse inicialmente, dança é movimento. O mundo todo ele é feito do quê? Ele é feito de massa e de energia. E a energia, ela está presente em tudo, especialmente dentro do movimento da dança do nosso corpo. A dança foi a primeira expressão de um ser humano. Antes ainda de falarmos, de cantarmos, nós já dançávamos, movimentávamos o nosso corpo para os deuses, para o sol, para a lua, buscando assim formar essa conexão. Então isso é algo que ficou, é algo que vem, atravessa milhares de anos. É como uma prece, é como uma oração, é uma forma de nos conectar, seja ao que for que cada pessoa acredite. Então, para mim, é muito difícil separar essas duas coisas. É lógico que você pode buscar dança em diversos níveis. Então, você pode ministrar um curso de dança somente técnico, você pode ministrar um curso energético, um curso voltado para a parte psicológica, para autoestima. Cada um, isso é muito bom e é muito saudável, porque cada curso você pode dirigir para o que a pessoa vem buscar. Mas um dos cursos que eu mais gosto é realmente os cursos que são voltados para trabalharmos também a parte energética. Qual era o seu ponto de vista sobre a dança do ventre? Ai, gente, esse é fácil. Eu achava que era uma coisa meio princesa árabe, assim, aquelas roupas bonitas, com véu. Tanto é que eu fiquei obcecada por véu. É uma das coisas que eu amo usar dançando. E, by the way, só para apimentar um pouco mais para vocês, aos 2 anos atrás, mais ou menos, eu descobri uma medicina natural indígena que se chama ayahuasca. E eu participo de alguns estudos nesse sentido. E aí sempre ouvi falar sobre o animal de poder, né? Que cada um dos indígenas, toda pessoa tem um animal protetor. E outro dia eu tive um sonho que o meu animal protetor é um pássaro. Eu falei, já entendi porque eu gosto de véu desse jeito? Então, assim, antes de eu ter um contato mais profundo, era mesmo no nível da fantasia. E é uma coisa que eu mantenho até hoje. Quando eu danço, eu sou por um instante menina. Eu não me sinto com a idade que eu tenho, de jeito nenhum, assim. E eu acho que é por isso que talvez as pessoas digam que eu não tenho cara da idade que eu tenho. Né? Eu vou fazer 51 esse ano, então eu digo que eu vou começar a ser uma boa ideia. E até hoje a dança para mim é um retorno ao meu tempo de criança. Ela é uma chance de brincar, de fantasia. Mesmo quando eu danço a dor, eu tô liberada como menina. E acredito que isso foi o presente mais especial que ela me deu. É verdade isso. É verdade. Ela oferece um refúgio quando não existe refúgio. E você pode dançar, como a natureza dessa dança é improvisacional, você pode dançar o que você quiser, aonde você quiser, e com a música que você quiser. E é desse jeito que eu uso essa dança. Eu não uso ela só como cara. Quando meu bebê morreu, quando não sobrava mais nada para mim, antes de fechar o caixão, eu dancei. E em outros momentos da minha vida, felizes ou tristes, eu dancei. E o meu protocolo de movimento é essa dança. Então, é com os movimentos que ela me oferece que eu sou capaz de falar sem palavras. Eu espero que um dia você
Desde que eu me conheço por gente, eu danço. Então, a minha ideia a respeito da dança, ela sempre foi a mesma, porque mal aprendi a andar, já comecei a dançar. E eu sou descendente de árabes, de libaneses, então para mim sempre foi muito natural dançar nas festas familiares. A dança, a música, a arte sempre fizeram parte da nossa vida. Então para mim é algo que faz parte de mim mesmo. Então eu não consigo, não me lembro como seria a minha vida sem a dança. Ela tem uma importância fundamental para mim. Isso tanto energeticamente, fisicamente, emocionalmente. Quais os aspectos positivos que a dança pode trazer para a vida, principalmente das mulheres? Primeiro, você descobrir se as condições do seu corpo são as que você quer. Eu acho que quando a gente dança, não tem muito como você não olhar para o corpo, quando você está aprendendo dança. E eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, quando eu estou dançando ou dando aula, eu estou, infelizmente, sempre olhando no espelho. E aí eu, engordei, arruma essa postura, não sei o que. Então, primeira coisa é a chance de se olhar mais. E decidir se tudo bem daquele jeito ou se você quer mudar. Eu não acho que a gente necessariamente tem que mudar. Eu sei que, por exemplo, eu não me gosto com 62 quilos. Então, eu me gosto com 52. E vira e mexe eu tô lá, voltando para os meus 52. E por que eu sou obrigada a entrar em contato com esse desconforto? Porque eu tenho que olhar para o meu corpo o tempo inteiro. Quando eu dou aula e quando eu me vejo numa foto, que às vezes eu odeio, rasgo, etc, né? Hoje em dia, virtualmente, a gente não tem nem essa chance, né? Fica guardado para sempre o negócio. Então, esse contato com o corpo visualmente, se olhando obrigatoriamente, eu acho que é um benefício que a dança traz.